Olá a todos, meu nome é Gabriele Nunes, eu sou mestre em Ciências e pesquisadora de doutorado em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a participação comunitária na gestão dos recursos naturais, um caminho possível para a ação climática efetiva. E sobre o que a gente vai passar, né? Quais são os tópicos que a gente vai conversar hoje? Eu vou tentar trazer um pouquinho da introdução desse tema, as origens, tipos de abordagens que a gente tem, impactos da participação na luta climática e alguns exemplos que a gente tem. Também vou trazer algumas ferramentas que vocês podem utilizar para atuar nesse tema. Então, geralmente eu gosto de começar essa conversa trazendo uma reflexão e uma pergunta, né? Então, será que as pessoas são parte do problema climático que a gente vive hoje, parte do problema ambiental que a gente tem hoje, que se dá através das crises, né, que a gente tem vivenciado? Essa é uma questão que geralmente divide opiniões nas aulas que eu dou, mas eu gostaria muito que vocês parassem para pensar um pouquinho sobre ela, né? Porque essa divergência ela também vai existir dentro da própria literatura, quando a gente pega para dar uma olhada um pouquinho mais de perto. Então, para começar essa conversa, eu trago como o primeiro autor que a gente pode pensar sobre qual a influência das pessoas na gestão dos recursos naturais, qual que é o impacto disso, é o Garrett Hardin. Ele publicou através de um artigo na Science, intitulado A Tragédia dos Comuns, em 1968, e nesse artigo, que foi um dos mais lidos, é um dos mais lidos até hoje, ele traz um conceito econômico e ambiental que basicamente vai descrever a situação em que indivíduos agindo de acordo com seus próprios interesses exploram de maneira excessiva algum tipo de recurso natural comum, levando aí à sua degradação ou exaustão, esgotamento dele. Isso faz com que a pessoa que fez isso, ela tenha todos os benefícios desse recurso para ela, enquanto os malefícios, as consequências negativas disso são compartilhados por toda uma comunidade. Então vamos pegar um exemplo simples, né? A gente tem um tanque com um lago com peixes, que esse recurso é compartilhado por uma comunidade da qual eu e você fazemos parte, e alguém decide pescar de forma excessiva esses peixes que existem lá, esses malefícios, né? Vai chegar um momento em que esses peixes eles vão se esgotarem, né? Eles vão diminuir a sua possibilidade para outras pessoas, a sua existência para outras pessoas, impactando na forma como a comunidade vai poder se alimentar deles. Por outro lado, o benefício, né, se aquela pessoa resolveu vender ou até comer, o benefício desse recurso ficou exclusivamente para essa pessoa. Então aqui a gente consegue ver que, de fato, os recursos naturais eles são finitos, e isso é um ponto que ele traz, e que a sua superexploração pode levar ao esgotamento desse recurso. E aí, com isso, a gente gera uma série de perguntas, né, que o próprio Garrett fez na época. Então, quais serão os caminhos possíveis para a gente evitar essa superexploração de um recurso? E aí é onde a gente diverge bastante, porque para o Garrett, a forma de fazer isso seria através de regulações e de mecanismos ali de comando e controle, que a gente chama, seja através, da nossa legislação, seja através de multas e uma série de outros mecanismos que a gente tem. Mas também uma possibilidade que ele levantou foi a da privatização desse recurso. Ou seja, se eu privatizar um recurso comum, eu diminuo a possibilidade dele ser esgotado em algum momento. E aí, para ele, então, essa seria uma possível solução. Mas será que esse é um caminho realmente, quando a gente fala de um recurso comum, de um bem comum que deveria ser de todos? A gente pode levantar algumas questões com essa reflexão, né? Então, por exemplo,
Quem tomariam as decisões sobre a regulação desse recurso? Quem regula esse recurso e quem monitora esse recurso? E quem levaria, assim, ao esgotamento de fato? Se a gente parar para pensar em alguns exemplos bem próximos aqui na realidade do Brasil, a gente teve vários, né? Então, Mariana, Brumadinho, empresas de mineração que levaram aí à inexistência, né, ao esgotamento de alguns recursos, inclusive a poluição de um rio inteiro, como o Rio Doce. A gente tem outros exemplos, como a da Braskem, no nordeste do país, onde uma cidade inteira corre o risco de sumir por conta da superexploração de um recurso. Então, todos esses exemplos, eles fazem a gente questionar quais de fato são as soluções possíveis, né? E que elas talvez não sejam tão simples assim. Quando a gente olha aqui no contexto do Brasil, para as emissões, por exemplo, a gente vai perceber que quem mais polui não é o indivíduo, a população em si, mas são alguns setores em específico, né? Como a agropecuária, setores de energia, a mudança de uso da terra e do solo, que a gente chama, e aqui inclui uma série de mudanças relacionadas ao desmatamento, né, mudanças para a própria agropecuária e outras indústrias. Então, aqui a gente vê que os maiores responsáveis não são os indivíduos, né? Não está muito relacionado com os gastos individuais de um indivíduo que toma um banho um pouquinho mais longo ou não. E é claro que a população tem sim sua parcela de responsabilidade através do consumo desenfreado que muitas vezes a gente encontra e que a gente precisa entender que a forma como a gente consome as coisas também tem um poder nesse mercado e também tem uma parcela de responsabilidade nessas emissões, né? Tudo, no fim, ele acaba sendo político, mas isso é apenas uma pequena parcela de um problema sistêmico que a gente tem. Então, aqui a gente consegue entender uma das respostas para aquela pergunta, né? Então, quem polui, quem consome em excessivo, quem está levando o esgotamento dos recursos naturais? E uma outra questão é quem toma as decisões, né? Relacionado a esse tema, a gente vai ver um problema de representatividade no Congresso e nos outros âmbitos também. Porque, segundo o censo do IBGE, o Brasil é formado por 51,1% de mulheres e 48,9% de homens. Ou seja, a maioria são as mulheres. E isso deveria se refletir nos espaços de tomada de decisão também. Mas essa não é a realidade que a gente vê nesses âmbitos, nesses ambientes. Porque o que a gente tem é que, por exemplo, na Câmara dos Deputados, a representatividade de mulheres é ainda baixíssima, né? Principalmente quando a gente coloca sobre a ótica de grupos minoritários como negros, pessoas pardas e indígenas, né? Então aqui a gente vê que 4,5%, segundo o censo de 2022, faz parte desse grupo minoritário, e isso vai se tornando cada vez menos representativo para os outros espaços, como o Senado, e também se repete em outros âmbitos, né? Quando a gente coloca a representatividade de outros grupos, como os LGBTQIA+, a gente vai ver que essa representatividade é ainda menor. Então, o que a gente tem é que a tomada de decisão deveria ser um espelho daquilo que a sociedade é. Porque, caso contrário, a gente cai em muitos casos como os de racismo ambiental, que são quando uma parcela da população tende a sofrer mais pelas questões ambientais, pelos impactos ambientais negativos do que outras. E essas parcelas da população geralmente são as minorias, são as mulheres, são as pessoas mais pobres, são as pessoas negras, são os indígenas. Então, quando a gente não tem essa representatividade forte nos âmbitos do Congresso, do Senado e outros espaços políticos, isso tende a se refletir em péssimas políticas ambientais e socioambientais. E a gente pode ir para outra questão, né? Porque se quem legisla
não representa a população, o que que eles representam? É uma questão muito crucial aqui nesse diálogo que a gente está tendo. E uma das autoras que vai colocar que essa representação e a participação pública é muito importante na gestão dos recursos naturais é a Eleanor Ostrom. Ela foi ganhadora do Nobel e ela postulou em 1990 que a participação pública é a chave para a gestão dos recursos naturais. Então, as abordagens participativas são fundamentais para esse contexto e elas são capazes de reduzir as desigualdades na tomada de decisão e incentivar o envolvimento público nas questões ambientais. Ela postulou isso estudando algumas comunidades locais e como elas faziam a gestão dos recursos ali entre elas. E ela viu que, na verdade, nem sempre os indivíduos vão agir daquela forma como o Harding propôs. E óbvio que as regulamentações são necessárias, mas segundo a Ostrom, isso é possível em um contexto local ou regional através da regulação entre os próprios indivíduos, onde todo mundo que faz parte daquela comunidade tem uma voz ativa nessa regulamentação e como os recursos devem ser geridos. E aí há uma grande diferença entre você excluir as pessoas ou você incluir as pessoas. Então, para ela, a governança dos bens comuns deve ser uma forma de gestão coletiva que se baseie em regras e normas estabelecidas pelos próprios usuários desse recurso. E é claro que ela não foi a única a questionar o que foi postulado por Harding, né? Então a gente tem outras teorias que eu não vou entrar muito a fundo porque não dá tempo, mas a gente tem como a economia dos comuns, que é um modelo econômico que enfatiza a gestão coletiva dos recursos compartilhados. Então, nesse sistema, o que a gente tem é que os recursos naturais ou culturais até devem ser administrados pela própria comunidade, garantindo o acesso equitativo e sustentável a longo prazo. Então, aqui também a comunidade é capaz de gerir esse recurso, visando não só o curto prazo, mas principalmente o longo prazo. Então, esses comuns incluem bens como florestas, oceanos, atmosfera, até conhecimentos culturais, como eu falei. A gente também vai ter a ecologia profunda, que é uma filosofia ambiental que propõe uma visão mais distante do antropocentrismo, né? Que é quando o homem é o centro de todas as relações na nossa sociedade. Então, ele propõe uma visão em relação da relação entre os seres humanos e a natureza, de uma forma mais equitativa. Foi fundada por um filósofo norueguês por volta aí de 1970, e setenta, e essa abordagem defende que a natureza tem um valor intrínseco, independentemente da sua utilidade aos seres humanos. Então, aqui, inclusive, nessa perspectiva, o próprio título dessa apresentação é equivocado, né? E de fato é. Quando eu coloco lá recursos naturais, recursos ambientais, a palavra recurso, ela está embutida numa visão antropocêntrica, né? De que a natureza é um recurso para o ser humano. Assim como outras palavras como serviços ambientais, enfim, uma série de outras que coloca o ser humano como centro e que algumas filosofias que eu particularmente concordo questionam esse antropocentrismo, né? Mas eu decidi manter porque eu sei que é muito mais, as pessoas têm muito mais relação e conseguem entender melhor quando eu falo de recursos naturais. Mas é importante vocês saberem que existem algumas divergências aí desses termos. Dito isso, como que a sociedade, então, pode participar mais dessa gestão dos recursos naturais e talvez melhorar a forma como a gente lida com os problemas ambientais e a questão climática? Aqui, então, a gente vai ter uma série de possibilidades, né? A gente vai ter, por exemplo, algumas formas dentro dos conselhos e comitês. Aqui, depois eu vou dar um exemplo, né? E relacionado às unidades de conservação, como é que isso se dá. Então, uma série de recursos naturais, eles têm os seus conselhos e comitês, que geralmente alguns atores da sociedade civil podem fazer parte, tá? Então, a gente tem os conselhos de bacias, a gente tem os conselhos das unidades de conservação,
e uma série de outros que permite a participação. A gente tem as consultas públicas, audiências públicas, parcerias público-privada comunitária, que existem também em alguns casos. A gente tem a gestão coletiva desses recursos, que eu vou dar um exemplo também. Mandatos coletivos atualmente no âmbito político ali, para as pessoas poderem votar nesses mandatos em diversos âmbitos, né, de deputado estadual, federal e até para as câmaras municipais. A gente tem os coletivos locais que também são muito importantes e todas essas formas, elas trazem uma única questão, que é a organização social. Se a gente quer que a nossa voz enquanto civis sejam ouvidos pelos tomadores de decisão, a organização social para isso é muito importante. E claro, né, sem esquecer do voto, obviamente que é a nossa maior arma de boicote contra aquilo que a gente não acredita. Isso vale para as questões climáticas nas próximas eleições municipais que estão chegando aí. Então, principalmente para nós mulheres, né, que conquistamos o voto ali a partir de 1933, então é uma arma muito poderosa que a gente deve usar com muita consciência. E dentro das unidades de conservação, que aí é um pouco mais próximo ao que eu tenho trabalhado nos últimos anos, a gente tem uma série de mecanismos também envolvendo a gestão e o monitoramento participativo. Quando a gente fala de gestão, a gente tem um decreto dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, para os mais íntimos aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de representação paritária, que vai assegurar o mesmo número de representantes dos órgãos públicos, da mesma forma que assegura esse número para representantes da sociedade civil. Então, é uma forma da gente ter uma equidade ali nessa representação dentro dos conselhos das unidades, tá? E aqui a gente vai poder ter, então, alguns tipos de conselho. Então, tem o conselho deliberativo, principalmente para as unidades de conservação, que a gente fala que são voltadas para o uso sustentável, que aí tem as RDS, né, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, as RESECs, que são unidades que permitem com que pessoas morem dentro dessas unidades e extraiam de forma sustentável alguns recursos. E aí por isso que elas vão ter esse conselho deliberativo, né, que tem esse poder um pouquinho maior de tomar as decisões sobre esse local. E a gente também vai ter os conselhos consultivos nas outras unidades de proteção integral e algumas até de uso sustentável, né? Então aqui a gente vai ter os conselhos consultivos, onde as pessoas podem, dentro daquela representação que eu mencionei, podem discutir e dar a sua opinião sobre um assunto. Então, se você mora perto de uma unidade de conservação, provavelmente tem alguém que represente essa comunidade ou deveria ter para dar a sua opinião e aí o órgão ambiental vai tomar a decisão final, mas é um importante mecanismo ali de ouvir diferentes opiniões e partes interessadas, né, sobre a gestão desse recurso tão importante que são as unidades de conservação. E aí no monitoramento tem um caso muito legal que eu gosto de citar, que é o monitoramento participativo da biodiversidade, é um projeto que faz parte do programa Monitora do ICMBio, em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, e eles têm um exemplo muito bacana de monitoramento participativo, onde as comunidades trazem algumas demandas de monitoramento dentro daquele local e eles constroem em conjunto o que, que vai ser monitorado, como vai ser monitorado. Então, é um exemplo muito legal, porque a gente chama aqui de baixo para cima, né? Então, não é uma coisa em que o órgão gestor fala, não, a gente vai fazer isso e pronto, acabou. Na verdade, aqui ele é construído de forma conjunta com especialistas, órgão ambiental e comunidade para fazer esse monitoramento e é um programa muito legal que tem cartilhas, tem vídeos. Aqui eu não vou reproduzir porque a gente tem pouco tempo, mas fica de forte recomendação para vocês olharem depois, tá bom?
A gente também vai ter um tema que eu tenho me debruçado há um bom tempo já também, que é a ciência cidadã, que nada mais é do que a participação ativa de pessoas comuns da sociedade civil em atividades científicas, de forma que a gente gere experiência, conhecimentos, não só para a ciência, para os cientistas, mas também para quem está participando. Então, você que está me ouvindo, você pode fazer parte de um projeto de ciência cidadã e ajudar a monitorar a biodiversidade, ajudar em questões de monitoramento de desmatamento, monitoramento de fauna, de flora e uma série de coisas ali, e o que você mais gostar. Então é muito amplo, a gente tem casos desde monitoramento de onça no centro-oeste do Brasil, até borboleta, pássaro, enfim, uma infinidade de possibilidades. E é uma forma da sociedade fazer parte e ajudar nesse monitoramento da biodiversidade, que é muito importante, e o cenário que a gente tem de mudanças climáticas, que tem feito com que as espécies tenham entrado em extinção ou em risco de extinção muito mais rápido do que os cientistas conseguem monitorar, do que os cientistas conseguem trabalhar, né? Então, são projetos muito importantes. E aqui, então, a ciência dela tem sido um termo guarda-chuva na nesse contexto de monitoramento, então entra ali uma série de outros termos que a gente tem. E o que que tudo isso tem a ver com o clima, né? Bom, tem tudo a ver, na verdade. Se a gente pegar esse exemplo do envolvimento da comunidade local na conservação, a gente consegue tirar uma série de benefícios disso, né? Como a redução do desmatamento, porque você tem mais pessoas monitorando, mais pessoas trabalhando ativamente para fiscalizar esse desmatamento, e isso ajuda muito o ambiental e a gestão. A gente tem esses agentes também em colaboração, trabalhando para aumentar a preservação da biodiversidade no local. A gente tem um aumento da resiliência climática também, porque quando você consegue reduzir esses dois primeiros que eu falei, né, você tem um impacto muito grande em termos de emissão de gás carbônico para a atmosfera, né, porque é, a biodiversidade, as florestas são um estoque muito importante de carbono que a gente tem. Então, ao fazer isso, você ajuda também na resiliência climática do nosso planeta, do nosso país. E a gente também tem um forte empoderamento local e uma promoção da sustentabilidade, né? Porque aqui a gente está fazendo com que essa gestão ela seja equitativa, ela seja ouvindo as pessoas e as pessoas fazendo parte desse processo de proteger, de conservar a natureza. Então é um exemplo, óbvio que isso é um resumo, a gente tem muito mais, mas é só para vocês entenderem um pouco de qual que é o impacto disso. E a participação pública, ela também é uma forma de justiça social, tá? Porque quando a gente tem comunidades isoladas, comunidades, grupos minoritários sendo ouvidos, a gente pode pegar aqui comunidades ribeirinhas, indígenas e uma série de outros grupos. Quando esses grupos eles têm a possibilidade de ser ouvido através dessa participação nos projetos, isso gera também uma justiça social. Então, tem o caso, por exemplo, do monitoramento de rios, né, de um rio poluído, onde a comunidade fez parte e o poder público usou esses dados depois para formular políticas públicas. Então, aquilo que a comunidade produziu em conjunto com os cientistas foi ouvido no final pelos tomadores de decisão, e isso é muito importante. Aqui eu posso citar alguns casos, né, como o movimento dos povos da floresta, que teve ali a grande empreitada do Chico Mendes e ganhou visibilidade internacional na década de 80, e foi também um movimento crucial para a criação das reservas extrativistas depois, que são áreas protegidas onde as comunidades locais podem extrair recursos de forma sustentável, como eu falei aqui no início. E esses povos, eles lutaram muito para reduzir o desmatamento e proteger essas comunidades locais, né? Então foi uma ação conjunta que gerou uma infinidade de impactos positivos na nossa sociedade atual. Eu posso citar também a Rede Jandiras, que foi criada em 2021 durante a pandemia, que é composta por mulheres que discutem os efeitos da crise climática
e a inserção de minorias sociais nessa discussão. E foi muito importante porque elas têm conseguido, tive o prazer de conhecer algumas das integrantes no evento que teve contra a crise climática, e é um grupo muito importante de ação política porque elas conseguiram, inclusive, estabelecer em Belém o Fórum Climático Municipal e, além de participar de discussões no Senado e uma série de outros espaços, né? Então, o Fórum Climático, elas conseguiram promover essa campanha em 2022 e foi um sucesso para promover a transparência e a participação pública nesse processo de discussão de um tema tão importante que é as mudanças climáticas. E atualmente elas continuam pressionando os governantes e outros atores a se comprometerem com as pautas socioambientais, inclusive com a igualdade de gênero e a participação ativa de mulheres nos processos decisórios. Então, é um exemplo muito recente de pessoas super jovens e que eu faço questão de mostrar também, porque é muito inspirador, né? No Brasil, onde vocês podem encontrar? Eu sugiro fortemente o Sistema de Informação da Biodiversidade Brasileira, onde eles têm projetos de ciência cadastrados, mais de 35 projetos ali, em diferentes regiões do país. Então, vocês podem, inclusive, fazer parte. A gente tem outras plataformas colaborativas, como Biofaces ou Biofaces, Wikiaves, iNaturalist. Aqui em Botucatu, a gente tem o Clube da Mata, que também é um projeto super bacana dentro de unidade de conservação. Enfim, uma infinidade de iniciativas que vocês podem fazer parte para ajudar nesse monitoramento da biodiversidade e na luta climática. Deixo aqui também outras iniciativas, né, como a Youth Climate Leaders, que é uma organização também que forma pessoas, que ajuda na formação das pessoas para atuarem aí nesse tema. A gente tem outras ONGs e organizações que também atuam para conectar pessoas a projetos socioambientais. E aí vocês podem, fiquem à vontade para explorar, né? A Climate Action Network, a Volunteer Match, enfim, uma série de iniciativas ali que são muito importantes e que vale a pena dar uma olhada. Eu deixo aqui, gostaria que vocês respondessem, quem está ouvindo aí, um termômetro que eu gosto de aplicar para eu poder entender o que que ficou para vocês dessa conversa, né? E esse termômetro eu vou publicar depois lá na rede social, no Instagram, né, no gabinunes.bio, e aí vocês vão escanear esse QR Code e vai aparecer no celular de vocês uma, uma régua, né, de 0 a 5, onde vocês vão colocar o quanto que vocês concordam com as afirmações que estão ali. Então, se vocês concordam muito, é só arrastar a reguinha mais para frente. Se não, é só deixar ele no 0. E aí depois eu vou publicar para eu conseguir entender ali o que que foi assimilado de vocês e o que que vocês pensam também, já que a gente não está presencialmente e não consegue conversar. Se vocês tiverem questões, também podem me procurar, vou deixar os meus contatos aqui, tá? Pensamentos, dúvidas. Se eu souber responder, respondo com o maior prazer. Alguns sites de interesse também vou deixar aqui para vocês. Eu tô para lançar 2 e-bookzinhos, né? Os primeiros passos na ciência cidadã e a gestão participativa para a ação climática, que deve sair em breve. Então, fiquem de olho lá nas redes sociais, principalmente, né? Ou no LinkedIn, quem quiser me adicionar. E aqui eu deixo, então, para os curiosos ali, quem quiser dar uma olhadinha mais a fundo nesse tema. E também deixo os podcasts que eu participei sobre esse assunto, né? Então, tem aqui o Sério Sapiens e o Biologismo. Fiquem à vontade, são ótimos episódios sobre essa questão da gestão participativa nos recursos naturais, as referências bibliográficas, e eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui me ouvindo, e fico à disposição ali para quem quiser conversar depois. Muito obrigada.